112. Ileazuit capítulo 749 Autor, Ermo. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. No momento em que Rubaca Chicote Sangrento se levantou da cama, ele ouviu a notícia sobre a mudança de dono do pequeno oásis ao nordeste. Sério? Suas sobrancelhas franziram. Embora ele tivesse visto de longe um foco de incêndio no oásis, ele não esperava que o clã Uivante pudesse ser obliterado numa só noite. Pelo que ele lembrava, dentre os novos clãs, não havia nenhum tão poderoso assim. Rubaca acordou sua concubina, para que assim ela saísse do quarto. Depois que a mulher se enrolou num cobertor e saiu, Rubaca olhou para o homem e disse: prossiga. Sim, senhor líder. De acordo com as pessoas que fugiram do oásis, o incêndio não pareceu ter sido causado por um novo desafiante, e sim pelos três deuses. Tolice, Rubaca tossiu. Aqueles covardes culpam os três deuses por tudo. Eu vou pendurar todos eles acima do portão da cidade da Areia de Ferro. Hesitando, o subalterno respondeu: mas eu mandei um dos meus homens para o acampamento do pequeno oásis hoje bem cedo. E o que ele viu meio que confirmou os relatos. Havia muitos buracos imensos pelo chão. Cadáveres e fragmentos de construções podiam ser vistos por todo lugar. Não parecia ser um incêndio comum. Fragmentos. Sim. O lugar foi despedaçado, como se um imenso verme de areia ou escorpião de toca tivesse atacado a base. O subalterno foi cuidadoso ao escolher as palavras. Muitas das pessoas que ficaram na base morreram miseravelmente. 2.000 guerreiros tentaram lutar contra os inimigos fora do oásis, mas foram todos derrotados. O pior foi que eles nem conseguiram ver o rosto dos inimigos. Em outras palavras, esses idiotas sofreram uma emboscada e fugiram com o rabo entre as pernas. Eles nem mesmo descobriram qual clã assumiu o pequeno oásis. Rubaca começou a pensar que talvez ele tivesse sido muito generoso com esses cães de guarda. Ele havia se esforçado bastante para convencê-los a trabalhar para ele, mas a performance deles havia sido decepcionante. Será possível que a vida boa que eles levavam acabou deixando-os mais bêbados e enferrujados? Meus homens estão investigando. Logo receberemos alguma notícia, senhor. O subalterno hesitou por um instante e continuou: alguns refugiados também disseram que viram muitos nortenhos por lá. Nortenhos. Ouvindo isso, Rubaca começou a levar esse assunto mais a sério. Ele caminhou até a janela e olhou em direção ao nordeste. O incêndio já havia sido apagado há muito tempo. Ele só conseguia ver resquícios de fumaça no céu à distância. Embora o clã Uivante tivesse servido como seu cão de guarda por meio dos esforços conjuntos dos clãs Chicote de Ferro e Triturador de Ossos, ele não se importava muito com a sobrevivência desses idiotas. Depois que Rubaca começou a viver na cidade da Areia de Ferro, ele passou a entender que o sistema de desafios na verdade era uma espécie de autoproteção estabelecida pelos 6 grandes clãs, e não um teste de qualificação. Um duelo sagrado era simplesmente uma pequena luta, enquanto que as batalhas provocadas pelos desafiantes pela posse dos pequenos oásis poderiam ser vistas como verdadeiras guerras. Era comum ver 2 clãs emergentes se afogarem em sangue, já que os pequenos oásis eram pedaços gordos de carne que qualquer clã desejaria ter para prosperar. Independentemente de qual lado vencesse, o vencedor teria grandes baixas e precisaria de muito tempo para se recuperar. Durante esse período de recuperação, os grandes clãs conseguiriam convencer facilmente os pequenos clãs a trabalharem para eles como cães de guarda, seja por suborno ou coerção. Era particularmente fácil persuadir aqueles que achavam que essa situação era apenas temporária e que uma hora ou outra iriam desafiar um clã maior para outro duelo. Praticamente, no final, nenhum deles conseguia entrar na cidade da Areia de Ferro. Porque normalmente, antes disso acontecer, novos desafiantes surgiriam e atacariam os velhos cães de guarda. Dessa forma, os grandes clãs conseguiriam manter uma posição relativamente segura sem serem consumidos pela guerra. Atualmente, já que o clã Chicote de Ferro havia subido para o 4º lugar na classificação, nenhum novo clã desafiante os procuraria para um duelo sagrado. Foi por isso que a mudança de dono do pequeno oásis não havia alarmado Rubaca. Mas o aparecimento dos nortenhos havia mudado toda a história. A Rainha da Água Clara, por exemplo, havia criado um grande tumulto na cidade da Areia de Ferro. Muitas pessoas desejavam a terra verdejante do norte e estariam dispostas a se tornarem escravos ou mercenários para viver lá. Naquela época, a saída de 2 clãs desafiantes deixou 2 pequenos oásis sem donos,
E isso atraiu muitas pessoas que queriam governar essas terras para iniciar duelos sagrados. Foi o caos criado por essa desordem temporária que fez o clã de Rubaca se tornar o quarto maior de todos. O que eles estão planejando desta vez? Fique de olho nesse pessoal e procure saber de tudo o que aconteceu. Rubaca deu a ordem. Esses nortenhos vieram de qual cidade? Eles estão em quantos? Quais as armas que eles usam? O que eles querem? Eu quero saber de tudo isso, sim, senhor líder. Talvez fosse a hora de discutir esse assunto com os outros grandes clãs. A regra do Extremo Sul era de que nenhum forasteiro deveria se intrometer nos assuntos da Nação da Areia. Entretanto, Rubaca Chicote Sangrento recebeu uma notícia incrível à tarde. O que você disse? Clã Bravareia. Foi o que disseram. As bandeiras do antigo clã Levante foram todas substituídas pelas do clã Bravareia. Eu também vi a princesa do clã Bravareia, que foi vendida como escrava. Ela agora é uma dama divina e comanda o clã. Todos obedecem. Como? Isso é possível. Rubaca sabia um pouco sobre os reinos do norte. Uma dama divina era vista como a representação do mal no reino de Castelo Cinza. Lá, o status social das damas divinas era menor que o das escravas da Nação da Areia. Ele se perguntava como a princesa do clã Bravareia havia obtido o apoio dos nortenhos e retornado ao Extremo Sul para buscar vingança. Rubaca achava isso louco e preocupante ao mesmo tempo. Os Mojins viviam no deserto não porque eles gostavam, mas porque não tinham a força para confrontar o reino de Castelo Cinza. Se o clã Bravareia, apoiado pelos nortenhos, planejasse travar uma guerra contra a cidade da Areia de Ferro, todos os clãs teriam que se juntar para lutar. Mas se o único propósito do clã Bravareia fosse eliminar o clã Chicote de Ferro, os outros clãs iriam ajudar? A resposta era óbvia. Droga. Rubaca arremessou o copo de vidro no chão. Se você quer vingar seu pai através de um duelo sagrado, então venha. Eu estou aqui te esperando, Rubaca disse para si mesmo. Os nortenhos podem até ter espadas melhores ou estarem em maior números, mas quando se trata de duelo, o povo da Nação da Areia é imbatível. Eu vou fazer você sentir o sabor do desespero. Foi neste momento que outro subalterno entrou no salão. Senhor líder. O clã Bravareia enviou um presente para nós. O quê? Rubaca sentiu sua cabeça pulsar. Um presente? Sim. Está lá fora. Me leve até lá. Ele rangeu os dentes. Era uma caixa grande de madeira, tão alta quanto uma pessoa adulta, e um pouco larga. Olhando por fora, a caixa parecia normal. Ela era feita de tábuas de madeira, e tinha pregos batidos em cada canto. Onde estão as pessoas que trouxeram isso? Rubaca perguntou. Na verdade, quem trouxe foi apenas uma pessoa, senhor. E essa pessoa já foi embora. Só. Uma pessoa. Ele ergueu as sobrancelhas e chutou a caixa de madeira. A caixa caiu facilmente no chão, produzindo pequenos barulhos. Obviamente, havia algo dentro da caixa. E a julgar pelo peso, essa coisa parecia ser muito leve, quase como se a caixa estivesse vazia. Rubaca se perguntou se havia membros decepados dentro da caixa. Fora isso, ele não conseguia pensar em mais nada que poderia haver lá dentro. Rubaca comandou friamente, leve essa caixa para o Castelo de Pedra. Vamos ver o que eles estão tramando. Release capítulo 750. Depois que os homens abriram a caixa de madeira, Rubaca viu o presente que havia dentro. Era um caixão. Uma caixão luxuoso, forrado em ouro e decorado com pinturas de laca. Na tampa do caixão, havia o desenho de um chicote preto e pequeno, que se parecia bastante com o brasão do clã Chicote de Ferro. Rubaca Chicote Sangrento ficou atônito por um instante, mas logo um sorriso apareceu em seu rosto. É isso? Eu pensei que eles me mandariam algo mais assustador. Ele balançou a cabeça. Eu estava esperando uma cabeça decepada, uma orelha, um olho, pele esfolada. Que normalmente é como fazemos aqui na cidade Areia de Ferro. Mas um caixão? O Extremo Sul não precisa de uma coisa tão inútil. Todos os mortos aqui são despejados no deserto, enterrados nas areias escaldantes e, por fim, reduzidos a ossos. Independentemente do quão importante um guerreiro tenha sido em vida, a morte o fará igual a todos. Somente as pessoas do norte precisavam desses caixões estranhos de madeira. Parecia que eles gostavam de se trancafiar nessa prisão pela eternidade após morrerem. Essa puta do clã Bravareia pensa que isso vai me assustar? Rubaca respirou pesadamente. Talvez o longo tempo que ela passou como escrava no reino de Castelo Cinza tenha feito ela se esquecer de como nós, da Nação da Areia,
fazemos ameaças. Porém, essa humilhação fez Rubaca ficar com os nervos à flor da pele. Me dê um machado, ele gritou. Rapidamente, um subalterno entrou carregando um grande machado no ombro. O cabo do machado era do tamanho de uma perna, e sua lâmina negra cintilava, mostrando que estava bem amolada. Embora Rubaca fosse o líder do clã Chicote de Ferro, a arma favorita dele era esse machado gigante e pesado de batalha. Essa arma era perfeita para esquartejar as bestas do deserto e decepar a cabeça dos desafiantes. Nada poderia competir com o poder absoluto desse machado. Ao ser atingida, a pessoa morreria imediatamente, mesmo se estivesse usando aquelas armaduras que os nortenhos normalmente usavam. Esse machado também já havia provado o sangue do clã Bravareia, incluindo das mulheres e crianças. Rubaca havia se esquecido de dizer a Ladilo Argentea que os exilados do clã dela nem haviam conseguido chegar no Cabo Sem Fim, pois ele os havia alcançado antes disso e os massacrado nas areias do deserto. Eles estavam todos mortos. Rubaca não temia o karma. Ele gostava de matar. Uma caixão? Tome isso. Rubaca cuspiu no chão e gritou. Ele levantou o machado bem alto, mirou na tampa do caixão e golpeou com toda a força para baixo. Tim! Faíscas voaram, como se o machado tivesse atingido algo duro, tipo ferro ou pedra. Inesperadamente, o caixão não havia se partido em dois. Pela vibração sentida no cabo do machado, Rubaca soube que esse caixão de madeira não estava vazio, e sim totalmente preenchido com material. Mas era tarde demais. Seguido das faíscas, um raio de luz veio do caixão e rapidamente iluminou todo o salão. A área iluminada se expandiu imediatamente ao mesmo tempo em que tudo ficou quente. Rubaca, contudo, não viu nada disso. Quando a luz passou por ele, seus olhos e língua foram despedaçados pela força que se originou da rápida expansão das correntes de ar. Após isso, sua cabeça, membros e órgãos foram estraçalhados. Todos os moradores da cidade da Areia de Ferro presenciaram esse momento incrível após ouvirem um barulho de tremer a terra. Chamas e fumaça escaparam da parte de baixo do castelo de pedra. O muro do jardim foi derrubado por uma força invisível. O castelo se levantou um pouco no ar e, em seguida, desmoronou em meio à fumaça pesada, atirando escombros para todos os lados. Uma coluna imensa de fumaça se levantou em direção ao céu, misturando-se com as nuvens lá em cima. Uma nova torre de Babel de repente havia aparecido na cidade da Areia de Ferro. 2. Turon, na taverna do Oásis, também havia presenciado essa explosão. Só agora ele veio entender o que Machado de Ferro disse. O caixão cheio de pó de neve, o peso reduzido pela Dama Divina, o sílex, 3, na tampa do caixão e a corda de fricção, 4, presa lá dentro. Tudo isso invocaria os trovões, independentemente de como o caixão fosse aberto. Seja por força ou pelo procedimento padrão, a explosão seria inevitável. Embora ele não tivesse conhecimentos sobre pó de neve ou cordas de fricção, ele sabia o que era um raio. Turon conseguia imaginar o quão aterrorizante esse trovão havia sido, já que o barulho da explosão, embora distante, ainda havia alcançado seus ouvidos, e a coluna de fumaça poderia ser vista no horizonte. Provavelmente, neste momento, o líder do clã Chicote de Ferro já estava morto. A única coisa que pegou Turon de surpresa foi Machado de Ferro ter decidido se livrar primeiro do clã Chicote de Ferro, que era o quarto clã mais forte. Ele não imaginava que a vingança do clã Bravareia seria desse jeito. Você, atônito, ele olhou para Machado de Ferro, que permanecia sereno. Machado de Ferro explicou calmamente. Anos atrás, Rubaca Chicote Sangrento profanou o duelo sagrado. Ele também decepcionou os três deuses. Como posso ter uma luta justa com uma pessoa que foi desqualificada pela Terra do Fogo? Rubaca e o clã dele são todos covardes. Eu nunca os tratei como rivais desde o início. Mas o clã Chicote de Ferro é um grande clã. Machado de Ferro balançou a cabeça. Foi por isso que eu deixei eles morrerem dessa forma ao invés de permitir que eles morressem com honra na arena. Além disso, o clã Bravareia não violará as regras impostas pelos três deuses. Se nossos rivais se renderem, abaixaremos nossas armas e os pouparemos da morte. Ele parou por um segundo e depois continuou. Pense um pouco. Se você fosse o líder do clã Chicote de Ferro, o que você faria quando soubesse que o clã Bravareia havia retornado? Turon imediatamente entendeu o que Machado de Ferro queria dizer. Era verdade que uma pessoa que já quebrou as regras uma vez não pensaria duas vezes em quebrá-las novamente.
Uma pessoa que desobedecia às regras impostas pelos três deuses causaria inúmeros problemas. Mesmo que Machado de Ferro tentasse reverter a derrota sofrida 8 anos atrás por meio de um duelo sagrado, Rubaca provavelmente continuaria a cometer transgressões antes e depois da luta. Seria melhor destruí-lo completamente ao invés de vigiá-lo constantemente. Mas, se Rubaca não tivesse aberto ou destruído o caixão, seu plano teria fracassado. Turon expressou sua última dúvida. O líder do clã Chicote de Ferro é uma pessoa agressiva e selvagem. Ele gosta de destruir e massacrar. Ler a mente dele é tão fácil quanto ler a de um macaco. Machado de Ferro sorriu de canto de boca. Além disso, o caixão cheio de pólvora era apenas o começo do meu plano, um aperitivo. Se Rubaca, por sorte, sobrevivesse, haveria muito mais esperando por ele. Mas pelo visto parece que os três deuses não estão a fim de proteger um traidor. Turon tremeu com essas palavras, pois ele havia usado o nome dos três deuses quando jurou lealdade a Ladilo Argenta e ao novo clã Bravareia. A última frase de Machado de Ferro também foi um aviso para ele. Agora podemos ir aos negócios. O mestiço colocou a mão no ombro de Turon. Eu só te escolhi porque você sabe tudo sobre a cidade da Areia de Ferro. As pessoas dizem que não há nada no deserto que você não saiba. Isso é porque eu já moro aqui há muito tempo e já ouvi muitas histórias. Após testemunhar como os cães de guarda haviam sido derrotados num piscar de olhos e como a explosão havia destruído rapidamente o clã Chicote de Ferro, Turon começou a mostrar mais respeito ao Machado de Ferro, à princesa do clã Bravareia e ao reino de Castelo Cinza que os apoiava. Eu contarei tudo o que sei em detalhes. Machado de Ferro inclinou a cabeça. Muito bem. Para vencer um duelo sagrado, é necessário estudar completamente os oponentes. Me conte primeiro sobre os melhores guerreiros e as damas divinas de cada clã. Release capítulo 751. Por enquanto, o plano de retomada do extremo sul está indo bem. O clã Chicote de Ferro já foi eliminado. Echo me pediu para agradecer ao Senhor. O duelo sagrado precisa de um tempo para ser preparado. Presumo que os grandes clãs irão para a Terra do Fogo daqui a uma semana. Eu também contratei alguns homens para marcar a localização do rio Styx. Acredito que logo encontraremos um rio de água negra, relativamente próximo à costa. Além disso, Vossa Majestade, como o Senhor planeja lidar com as damas divinas dos clãs? Respeitosamente, Machado de Ferro. Vossa Majestade, essa é a mensagem que recebemos do extremo sul. O sigilo do ouvir brilhou levemente, emitindo uma luz avermelhada. A Condessa Spear parou de falar após reportar a informação, aparentemente esperando a resposta de Roland. Em seguida, Rouxinol pegou outro sigilo do ouvir. Ela se sentou em cima da mesa e colocou o sigilo do ouvir bem perto de suas pernas esbeltas. Roland não sabia se ela havia feito isso de propósito ou não. Embora fosse inverno, Rouxinol vestia uma calça apertada e fina, que acentuava as curvas dela. Roland teria que se aproximar das pernas dela caso quisesse falar perto do sigilo do ouvir. Para Roland, esse era um dilema. Ele não sabia se deveria olhar para o sigilo ou para as pernas de Rouxinol. É muito bonito. Quer dizer, bom trabalho, Machado de Ferro. Vossa Majestade, o senhor está bem? A condessa perguntou. Sua voz está um pouco rouca. Por favor, mantenha-se aquecido neste inverno. O senhor não é tão forte como as bruxas. Estou bem. Roland disse enquanto tossicava, limpava a garganta. Diga a Machado de Ferro para continuar com o plano. Quanto às damas divinas, ele pode tentar convencê-las a vir para a cidade de Primavera Eterna. Mas, se elas não quiserem vir, não há por que forçá-las. Isso é tudo? Sim. Se eu tiver qualquer outra coisa para falar, entro em contato com você. Entendi. Então peço licença, Vossa Majestade. A luz avermelhada do sigilo se apagou. Roland levantou a cabeça e suspirou. Porque ele sentia como se tivesse perdido algo. Sorrindo, Rouxinol guardou o sigilo, levantou-se da mesa e retornou à poltrona, onde ela continuou a ler o livro ilustrado A História das Bruxas enquanto mastigava um pedaço de peixe seco. 2. Roland franziu os lábios e começou a se concentrar no trabalho. Eles haviam destinado todos os sigilos do ouvir para a missão do deserto. A Condessa Spear da Serra do Dragão Caído havia ficado responsável por transferir as mensagens, criando uma linha de comunicação entre a cidade de Primavera Eterna e as tropas do deserto. Embora a comunicação ainda fosse um pouco inconveniente, ainda era muito mais rápida do que a entrega de cartas por pombos-correios, que levaria vários dias.
Ele finalmente sentiu que conseguia ter uma visão mais clara da situação, mesmo sem sair da cidade de Primavera Eterna. Infelizmente, um sigilo do ouvir só funcionaria se uma bruxa fornecesse poder. O que significava que pelo menos 2 bruxas e 2 sigilos do ouvir seriam necessários para manter uma conversa, criando limitações de uso. Atualmente, a instalação da primeira linha telefônica da região oeste já estava em andamento. Essa linha conectaria o escritório do castelo com a prefeitura da área cancioneira. Enquanto isso, a segunda e a terceira linha também estavam sendo planejadas, e elas conectariam as prefeituras de ambas as áreas, fronteiriça e cancioneira, para que assim qualquer comando pudesse ser passado com apenas uma chamada no futuro. Erguer postes de eletricidade consumia tempo e demandava muito trabalho, e além disso, os postes eram vulneráveis à neve e ao gelo. Considerando isso, Roland decidiu realizar esse processo de uma forma segura e conveniente, distribuindo os cabos elétricos pelas montanhas e enterrando-os no subsolo com a ajuda de Lotus. Quando a linha defensiva na montanha fosse montada, as linhas de comunicação definitivamente precisariam aumentar para conectar-se com o escritório do castelo. No entanto, até lá, já haveria um sistema de operação manual mais avançado. Além disso, Roland também estava preocupado com a realocação das bruxas de Taquila. Magia e Raio haviam ficado responsáveis pela patrulha. Elas aumentaram a área de vigilância para 30 milhas 50 quilômetros, ao norte das Montanhas Nevadas. Dessa forma, elas poderiam enviar um sinal de alerta caso houvesse um ataque em larga escala de bestas demoníacas. Afinal, a relíquia, que determinaria a vida e a morte dos seres humanos, merecia ser tratada com extremo cuidado. Ele havia conversado muitas vezes com Paza nas últimas semanas. A ideia delas era muito simples. Elas primeiro usariam o verme devorador para abrir um caminho no subsolo, ligando-se diretamente à região oeste. Chegando na região oeste, elas escolheriam uma formação rochosa que fosse estável e tivesse poucas bifurcações. Lá, elas construiriam um palácio. Após isso, as bruxas anciãs gradualmente trariam os portadores, materiais e receptáculos de guerreiros da punição divina para esse novo local, e, por fim, transportariam o instrumento da retribuição divina e a relíquia. Fran era a peça-chave para fazer esse trabalho de realocação, ou talvez Roland devesse chamá-la de verme devorador. Roland ficou chocado quando viu o corpo roliço de Fran se curvar em frente ao instrumento espectral. Ela havia feito isso para demonstrar gratidão a Roland, que na hora havia ficado boquiaberto. Posteriormente, Paza disse a ele que as bruxas integradas em portadores não poderiam mais ser armazenadas em guerreiros da punição divina. A percepção e a consciência dessas bruxas seriam consolidadas em seus novos corpos. A vantagem era que as bruxas poderiam se adaptar mais rápido aos portadores, 3, mas em contrapartida, elas não conseguiriam mais mudar de corpo. Portanto, era necessário que elas evitassem danos fatais. Realmente, se as bruxas não usassem esse método de integração, elas não conseguiriam manipular esses corpos, mesmo com séculos e mais séculos de prática. Como poderia uma pessoa, acostumada a usar dedos e membros, aprender a manipular incontáveis tentáculos ou um corpo rastejante como o do verme devorador? Por outro lado, ao se adaptarem a esses portadores peculiares, seria impossível elas retornarem à antiga vida delas. No passado, caso Fran não estivesse em uso, as bruxas anciãs colocariam a alma dela de volta no reservatório de almas, onde ela dormiria pelo tempo necessário. Elas faziam isso porque o verme devorador consumia uma imensa quantidade de comida para ficar vivo. Certamente, essa não era uma boa experiência para Fran. De certo modo, ela havia sacrificado o futuro dele em prol das bruxas de Taquila, e ela até mesmo havia pagado um preço maior que Paz e LT, que haviam se transformado em portadores originais. Pelo menos os portadores originais poderiam observar as coisas e sentir as mudanças que aconteciam no mundo. Então a gratidão que ela sentia por Roland era compreensível. Outro ponto crucial que fez Fran se sentir grata foi que Roland gabou-se de que haveria muito trabalho na cidade de Primavera Eterna esperando por ela. Isso significava que ele forneceria comida suficiente para mantê-la cheia de energia. Felizmente, os vermes devoradores eram onívoros e poderiam se alimentar tanto de carne quanto de vegetais. Eu quero tomar uma sopa bem temperada e saborear uma carne de vitela com a gordurinha assada na brasa. Ao dizer isso, Fran começou a babar. Embora a aparência de um verme devorador fosse um pouco feia, eles, assim como os sacomas,
Poderiam sentir o ambiente em volta de uma forma única, o que incluía o paladar e a sensação de dor e temperatura. Roland aceitou a gratidão dela de todo o coração, com risos e lágrimas. Parecia que, independentemente do mundo, a construção industrial sempre seria algo que devoraria bastante dinheiro. Aliás, ele também havia perguntado a Paz o que os portadores originais e Central comiam para manter a vida. A resposta foi: terra e altas temperaturas, o que explicava por que elas gostavam de ficar no magma. A resposta fez Roland ficar aliviado, pois seria menos bocas gigantes para alimentar. De certo modo, os Sacomas se pareciam com as plantas, já que só precisavam de uma fonte de calor e terra. Justo quando ele pensava em como elaborar uma linha defensiva na montanha para que as instalações militares tivessem uma conexão efetiva com as estradas secundárias ou até mesmo com o Palácio das Bruxas Anciãs, o som de uma explosão de repente veio do lado de fora da janela. Roland se virou e olhou para a janela francesa, surpreso. Ele viu uma fumaça preta, misturada com algumas chamas avermelhadas, que se levantava de um certo ponto da cidade, onde a escola estava localizada. Rouxinol, vou pedir para Silveira e Pilis darem uma olhada. Vossa Majestade, por favor, não saia do escritório. Já eu estarei de volta. Ao dizer isso, Rouxinol entrou no mundo da névoa e desapareceu completamente. Liliazuit capítulo 752. Lili, você o viu? Luna entrou correndo no quarto e colocou o rosto bem perto do de Lili. Alguma coisa aconteceu no distrito escolar. Se afaste. Você tá bloqueando a luz. Lili empurrou o rosto de Luna e continuou a ajustar o foco do microscópio. Mas ela suspirava por dentro, sabendo que o teste de duplicação de hoje terminaria em fracasso novamente. Disseram que houve uma explosão que causou um fogo imenso. Quem você acha que foi o responsável por isso? A igreja ou os demônios? A igreja foi derrotada por Sua Majestade, e os demônios estão a milhares de quilômetros de nós. Lili olhou para Luna impacientemente. Suponho que tenha sido alguns idiotas que roubaram materiais do laboratório de química e levaram para a sala de aula. Casos similares haviam acontecido antes, tal como o acidente de 2 semanas atrás, quando um pesquisador havia levado nitrocelulose para casa, querendo usá-la como material para acender o fogão a lenha. Como resultado, o filho dele acabou inflamando a nitrocelulose sem querer, e isso acabou incendiando toda a casa. Ao saber desse incidente, Sua Majestade havia ficado muito bravo, repreendendo o pesquisador com uma voz tão alta que ecoou por todo o castelo. Após isso, as regras do laboratório de química haviam ficado muito mais rígidas. Lili já havia lido as novas regras. Essas regras, que antes cabiam numa só página, haviam se transformado num livro da grossura de um dedo. Mas dessa vez é uma explosão. Por que você não se importa com as coisas que acontecem aqui na cidade de Primavera Eterna? Aqui é nossa casa, Luna disse eloquentemente. Pare de fingir. Você só está curiosa. Lili ficou um pouco irritada. Devemos deixar isso para as pessoas profissionais. A propósito, o que estou fazendo também é pelo desenvolvimento da cidade de Primavera Eterna. Ela parou, mas logo continuou. Além disso, você está atrapalhando meu experimento. Oh! Luna revelou um sorriso estranho. Então você teve algum avanço no seu experimento? Lili de repente ficou sem saber o que responder. Nenhum avanço, né? Você ficou o ano todo trabalhando nesse microscópio aí e não fez nada de útil para Sua Majestade, enquanto que meu poder eletromagnético trouxe luz para Sua Majestade, fazendo com que as pessoas conseguissem trabalhar à noite. Luna disse, com o nariz empinado. Oh! Mas eu, como sempre, ainda gosto de você, minha velha amiga. Encontrar a verdade por trás desse problema também é uma forma de ajudarmos Sua Majestade. Por favor, não goste de mim. Lili respondeu maldosamente. Ela ainda não sabia por que continuava não tendo sucesso em transformar a população de micróbios parentais em alguns tipos específicos de micróbios. Ela já havia conseguido controlar a forma dos micróbios parentais e fazê-los se parecer o máximo possível com os micróbios almejados, mas ela sempre fracassava no final. A garota sentia vagamente que havia algo diferente entre eles, mas não fazia ideia do que era. Portanto, além de curar alguns casos de peste fria, ela passava a maior parte do tempo dela no microscópio. O fato de que ela não conseguia promover a produtividade na cidade de Primavera Eterna, como Ana e Soraya, nem trazer alegria para todos, como Evelyn, pesava bastante na consciência dela. Lili gostava muito de observar o mundo complexo que não podia ser enxergado a olho nu,
Mas ela não queria ser um peso morto. Ela queria ajudar Sua Majestade de alguma forma, embora ela nunca fosse admitir isso na frente dele. Ao pensar que até mesmo a idiota Luna estava sendo mais útil que ela, Lily se sentiu tão descontente que o coração dela chegou a doer. Não, eu não vou. Sinto muito. Encare como se eu quisesse ficar sozinha, tá bom? Ao ver que provocar Lily não havia funcionado, Luna imediatamente mudou de estratégia. Ela fez cara de choro e se agarrou aos braços de Lily, implorando: não vai machucar se você sair para caminhar um pouco. Ficar internado o dia todo no quarto pode te fazer mal. Quando Luna agia desse jeito, Lily não sabia muito bem como lidar com ela. Ela impacientemente empurrou Luna e disse, suspirando: eu sei, mas não cause problemas para Sua Majestade Irmã Rouxinol. Eu prometo. Como que ela não havia notado que Luna se tornaria tão grudenta após se conhecerem melhor? Se ela soubesse disso antes, teria insistido para ser colega de quarto de Pergaminho e Ramos. Então, vamos para lá agora? Lily perguntou. Pera um pouquinho. Nosso grupo ainda não está completo. Eu vou buscar as outras irmãs que também querem descobrir a verdade. Quando Luna disse isso, ela saiu correndo do quarto, e após 15 minutos, voltou acompanhada de 5 bruxas. Agora que todas estão aqui, vamos lá, Luna anunciou. Lily ficou boquiaberta ao ver as 5 bruxas atrás de Luna. Você vai levar essa quantidade de pessoas lá? Nós também queremos ajudar. Amy levantou a mão e respondeu. Ela, que havia criado laços rapidamente com as outras bruxas, parecia até mesmo mais animada que Luna. Se Sua Majestade permite, Margie, que estava um pouco tímida, expressou sua vontade. E eu, Vanilla tentou dizer algo. Nem preciso perguntar por que elas estão aqui. Elas devem ter sido forçadas por Luna. Lily disse por dentro. O que Luna disse é muito interessante. Eu vou com vocês. Evelina encontrou para si mesma um motivo. Oh, Deus, até mesmo Evelina está aqui. Ela não tinha que fazer um novo lote de licor hoje. Lily pensou. Suponho que eu tenha que fazer o mesmo que eu fiz da última vez, quando tentamos descobrir a nota de magia. Vera disse por último. Ela parecia bem nervosa, mas um pouco mais disposta que da última vez. Coitadas, elas foram enfeitiçadas por Luna, só pode ser. Afinal, qualquer um vê que Luna só foi atrás delas porque teria mais cúmplices para dividir o castigo caso fosse pega por Sua Majestade. Mas Lily se sentiu aliviada ao ver Vera, já que sabia que o Rouxinol ou o Ministério da Justiça não havia levado Vera com eles para o local da explosão. Queria dizer que o acidente na escola não havia sido grave. Portanto, Lily decidiu que não faria mal algum acompanhá-las nessa aventura. Magia invocou o arco mágico para levar o grupo até o distrito escolar. Olhando para cima, Lily conseguia ver tudo o que havia na superfície, o que foi uma experiência fantástica para ela. Viajar pelo subterrâneo fez ela sentir como se estivesse nadando no mar, já que mesmo debaixo do mar, era possível enxergar a claridade da superfície. Um cordão de isolamento havia sido colocado ao redor da escola, e policiais, em uniformes pretos, vigiavam o local. Mas isso não deteve o arco mágico, que passou por debaixo deles e entrou na escola. No passado, a escola era uma mansão que pertencia a um aristocrata de forte cancioneiro. Após ser expandida por Sua Majestade, transformou-se numa instituição de ensino elementar. No entanto, diferente das casas do distrito residencial que eram feitas de tijolos e cimento, a maior parte das salas aqui era feita de madeira. Neste momento, o incêndio já havia sido contido. Ainda no subterrâneo, as bruxas perceberam que o acidente havia acontecido no primeiro andar da escola, onde algumas paredes estavam queimadas e destruídas, e cacos de vidro estavam espalhados pelo chão, provavelmente devido à explosão. O grupo permaneceu no subsolo por um instante, para ter certeza que a escola estava vazia. Em seguida, Magia conduziu o arco mágico até a superfície, emergindo ao lado da escola. Heliaswit capítulo 753. Elas entraram escondidas na escola e silenciosamente subiram até o primeiro andar. O cheiro de madeira queimada ainda estava presente no corredor, onde livros e pedaços de papel estavam espalhados pelo chão, possivelmente deixados pelos estudantes que haviam fugido do local, em pânico. Com a ajuda do olfato de Vanilla, as bruxas logo encontraram o local do acidente, uma sala de aula localizada no fim do corredor. Após entrarem na sala de aula, Lily notou que um dos cantos do local estava completamente carbonizado, e que as paredes estavam repletas de rachaduras,
Sem falar que havia um buraco imenso na parede de trás. Até no chão havia rachaduras. No entanto, parecia que as chamas não haviam se espalhado tanto. Lily conseguia ver claramente que as marcas no chão haviam sido causadas pelas mudanças de intensidade das chamas. Perto da origem do fogo, as tábuas de madeira estavam completamente carbonizadas, e quanto mais distante da origem, menos queimadas as tábuas estavam. Com isso, ela soube que o incêndio não havia acontecido naturalmente. Mas o que intrigou Lily foram as rachaduras que se alastravam pelas paredes. Parecia que a parte de dentro dessas rachaduras estava completamente carbonizada. Ao tocá-las, Lily percebeu que elas ainda estavam um pouco quentes. Deve ser esse o lugar. Luna caminhou pela sala e disse: Vera, o resto é com você. Certo. Mas por favor me avise se alguém estiver vindo. Vera caminhou até o centro da sala e invocou seu poder mágico. Por saber o momento exato do acidente, Vera conseguiu achar rapidamente a cena minutos antes da explosão. Quando o poder mágico dele emanou, as paredes rachadas se recuperaram, e tudo voltou aos seus devidos lugares. Muitos estudantes apareceram na sala, alguns cochilando nas cadeiras enquanto outros conversavam alegremente. Não havia professora na sala, indicando que era recreio. Magia e Vanilla, que estavam vendo a habilidade de Vera pela primeira vez, exclamaram, surpresas, mas logo cobriram a boca para não atrapalhar Vera. Elas ficaram bem confusas e quase tropeçaram ao tentar se desviar dos estudantes que passavam por elas, como se fossem fantasmas. Não se preocupem. Os estudantes são apenas ilusões. Evelina explicou com entusiasmo. Vera consegue criar retrospectos de coisas que já aconteceram. Nossa! Que habilidade incrível! Amy elogiou com admiração. Ela não estava com um pingo de medo, embora essa também fosse a primeira vez que ela via a habilidade de Vera. Não é tão boa assim. Vera colocou a mão na cabeça, parecendo envergonhada. A habilidade da irmã Rouxinol é bem melhor. Rouxinol? Você se refere àquela irmã loira que sempre está com sua majestade e raramente aparece? Isso. Ela é a bruxa mais poderosa da região oeste, ou talvez de todo o reino. Incrível, Amy disse com os olhos brilhando. Espere. Luna de repente as interrompeu. Olhem. Lily franziu as sobrancelhas. Isso é, bullying. Essa era uma nova palavra que elas haviam aprendido de sua majestade. Elas viram 5 ou 6 garotos, que pareciam ter uns 10 anos de idade ou mais, cercando 2 garotas e discutindo bastante. As 2 garotas se comportavam de maneiras completamente diferentes. Uma estava na frente com os braços abertos para bloquear os garotos, enquanto a outra estava se escondendo atrás, com uma expressão de medo no rosto. Como as aulas do ensino fundamental não estabeleciam uma idade, o estudante mais velho do grupo dos valentões aparentava ter seus 15 ou 16 anos. Ele era mais alto e forte do que as 2 garotas combinadas. No entanto, a garota de cabelo curto não ficou intimidada. As bruxas concluíram, pela leitura labial, que eles estavam discutindo sobre o local de onde vieram. Insultos como voltem para a região leste e cachorros do rei rebelde. Depois disso, eles começaram a se empurrar. O garoto mais alto atacou primeiro, querendo derrubar a garota, mas assim que ele agarrou o ombro da garota, ela chutou o joelho dela e o fez cair no chão. A situação na sala de aula imediatamente saiu do controle. Agiu como um gato, a garota de cabelo curto escapuliu do cerco e deu um chute no garoto gordo, chamando toda a atenção para ela. Neste momento, os garotos pararam de prestar atenção na outra garota, que não parava de chorar. Eles correram em direção à garota de cabelo curto, que, de forma esperta, usou os outros estudantes na sala para se desviar dos ataques. O corpo pequeno dela ajudou a chutar precisamente os joelhos e canelas dos valentões, fazendo-os se curvarem de dor. Que diabinha feroz! Luna ficou atônita. É isso aí. Pau neles. Amy cerrou os punhos e torceu para a garotinha. Mas ela não tem força suficiente. Vanilla disse, preocupada. E continuar a atacar os mesmos lugares não vai ajudá-la, já que isso não vai funcionar uma segunda vez. Oh! Como você sabe disso? Luna olhou para Vanilla, surpresa. Me desculpe, eu costumava. A igreja te ensinou isso, né? Evelyn confortou Vanilla. Está tudo bem. Você já passou nos exames de Sua Majestade e confirmou que é diferente das outras bruxas puras. Lily franziu as sobrancelhas, sem dizer uma palavra. Ela concordava com Vanilla.
Embora os valentões estivessem sendo chutados e parecessem bastante frustrados, eles conseguiam se levantar após um tempo e continuar a perseguir a garota. Desta vez, eles estavam mais atentos, protegendo as pernas para que a garota tivesse menos chance de chutá-los. De repente, o garoto mais alto pegou uma cadeira e se aproximou da garota para atacá-la por trás enquanto ela estava distraída com os outros garotos. "Cuidado!" Amy gritou. Mas o aviso de Amy obviamente não adiantou nada, pois tudo na ilusão já havia acontecido. A perna da cadeira atingiu a cabeça da garota e a derrubou. No entanto, assim que caiu, a garota conseguiu rolar no chão e escapar dos outros dois oponentes da frente. Em seguida, ela colocou a mão na cabeça e cerrou os dentes. Os dedos dela ficaram melados de sangue. E também havia sangue escorrendo pelo rosto dela. O garoto mais alto ficou surpreso ao ver que a garota havia aguentado a porrada. Ele hesitou por um instante, mas logo atirou a cadeira para o lado e se aproximou da garota. No momento em que todos pensavam que ela estava acabada, a garota de repente começou a gritar bem alto com uma expressão de dor no rosto. Embora a ilusão não tivesse som, a expressão de dor que a garota mostrou fez as bruxas imaginarem a agonia que ela estava sentindo, coisa que não havia acontecido nem quando a garota foi atingida pela cadeira. Em seguida, um arco de eletricidade saiu dos dedos dela, seguido do segundo, terceiro, quarto. A eletricidade se espalhou pelo chão, deixando trilhas alaranjadas para trás. E quando chegou na janela, houve um clarão. Num piscar de olhos, uma explosão ofuscante ocorreu. As janelas foram estilhaçadas, e um grande buraco formou-se na parede de trás. Todos os estudantes entraram em pânico e saíram correndo, deixando para trás a garota de cabelo curto, que neste momento estava coberta de eletricidade. Heliaswitch capítulo 754, isso é, um despertar? Eveline perguntou, surpresa. Parece que sim. Lily assentiu. A dor do primeiro despertar era bem mais forte do que uma simples pancada na cabeça. Isso acontecia porque o poder mágico estaria se concentrando no corpo, e a sensação era como se o corpo estivesse sendo mordido em vários lugares ao mesmo tempo. Ao despertar, muitas bruxas mostrariam seus poderes sem querer, e assim a identidade delas seria exposta. Se isso tivesse acontecido 2 ou 3 anos atrás, essa garota estaria condenada. Logo a luz desapareceu, mas parte das paredes e do chão estava em chamas, e havia bastante fumaça. Fazendo um grande esforço, a garota de cabelo curto se levantou, aproximou-se da amiga dela, que estava assustada, e agarrou pela mão para retirá-la da área perigosa. Lily ergueu as sobrancelhas, admirada. Era de conhecimento geral que o despertar tinha uma boa chance de não ser letal, mas a dor que as bruxas sentiriam seria maior do que qualquer coisa que elas já haviam sentido na vida. Normalmente, após o despertar, a bruxa ficaria fraca e cansada. Era muito raro ver uma bruxa recém-despertada que conseguia controlar o próprio corpo nessas condições, tendo energia até para salvar a amiga que estava em perigo. Já que o incêndio provocado pela eletricidade ainda estava muito pequeno, as chamas não se espalharam muito rápido. Quando metade da sala de aula já estava envolvida em chamas, todas as pessoas já haviam escapado da escola. Ao ver que o mistério havia sido revelado, Vera finalizou a ilusão. Bom, nós temos uma nova irmã. Lily deu um sorriso de canto de boca. Independentemente da habilidade dessa garota, ela seria uma bruxa muito boa, e isso podia ser notado pela bravura e força de vontade que a garota havia demonstrado nesse incidente. Essa garota fez Lily compreender que nem toda bruxa seria tão ruim como Luna. Lily olhou de propósito para Luna, que, inesperadamente, estava chocada, com a boca aberta. Mas o que? O que tem de errado com essa idiota? Nós temos que dizer isso para a irmã Indy imediatamente, Amy sugeriu. Tem uma nova bruxa na cidade de Primavera Eterna, concordo. Evelina assentiu com a cabeça. Vamos pro castelo agora. O Indy provavelmente já sabe. Lily pensou e deu de ombros, mas não falou nada. Ela só queria retornar logo ao castelo e continuar seus estudos no microscópio. Luna. Quando as bruxas estavam prestes a voltar para o castelo, elas perceberam que Luna ainda estava parada no mesmo lugar, calada. Ah! Estou indo. Luna balançou a cabeça e se aproximou das outras. Você está bem? Eveline perguntou enquanto tocava a testa de Luna. Estou bem, Luna respondeu rapidamente, parecendo bem diferente da Luna habitual. Que garota estranha. Lily franziu os lábios e, logo em seguida, segurou na mão de Luna e injetou um micróbio parental no corpo dela.
Eu sei que idiotas não pegam resfriados, mas vá que ela está. Elas retornaram à casa das bruxas via arco mágico e imediatamente repassaram a informação para Wendy, que, como elas já esperavam, ficou muito furiosa com elas. Vocês não tinham que investigar esse assunto. Sylvia detectou a reação mágica na escola assim que a explosão aconteceu, e conseguiu localizar a bruxa rapidamente quando chegou lá. Wendy deu um cascudo na cabeça de cada uma. Vocês invadiram o perímetro policial e entraram no local potencialmente perigoso. Por acaso vocês querem ficar confinadas na sala de aula e fazer vários simulados de provas? O rosto de cada uma das bruxas mudou ao ouvir as palavras de Wendy. Elas balançaram a cabeça imediatamente. Ah, eu quase esqueci. Eveline de repente juntou as mãos e disse. Eu tenho que checar ainda hoje o estoque de licor na taverna. Fui. E eu tenho que perguntar uma coisinha a Isabela. Maggie se curvou. Com licença. Estou indo. Eu também. Vanilla saiu correndo atrás de Maggie. É? Eu. Amy não conseguiu elaborar uma boa desculpa e acabou sendo arrastada por Vera para fora do escritório. Lily suspirou ao ver isso. Vocês pensam mesmo que poderiam escapar da punição de Wendy se ela quisesse punir vocês? E nem é uma coisa ruim passar a noite fazendo os simulados para rever o que aprendemos. Após pedirem desculpas a Wendy, as duas finalmente voltaram para o quarto. Agora você pode me dizer o que aconteceu? Após fechar a porta do quarto, Lily revirou os olhos para Luna, que parecia muito triste, e perguntou. Você tá se comportando assim para eu sentir pena de você? Lily, os olhos de Luna começaram a lacrimejar. A nova bruxa pode invocar eletricidade, e daí? Eletricidade é magnetismo, e magnetismo é eletricidade. Em outras palavras, eu posso ser ela e ela pode ser eu. Ela disse, preocupada. E se o poder dela for mais forte que o meu e sua majestade não precisar mais de mim? PFFTT. Lily quase se engasgou com a própria saliva. Por que você diz isso? Ainda que vocês tivessem a mesma habilidade, sua majestade nunca te deixaria de lado. Mas ele vai comparar, mas nenhuma bruxa é igual. Ao dizer isso, Lily de repente ficou atônita. Nenhuma. É igual. As palavras ressoaram na mente dela. Então ela perguntou, espere, o que você disse antes? Eletricidade é magnetismo. Depois disso, HMMM. Eu posso ser ela e ela pode ser eu? Isso, uma nova ideia surgiu na mente de Lily. Não dando a mínima para Luna, ela correu até a mesa, colocou uma gota de água na lâmina de microscópio, e começou a ajustar a distância focal. E o que isso tem a ver comigo? Luna protestou. Ei, estou triste aqui, você não tá vendo? Me deixe em paz, Lily balançou a mão rapidamente. Se você não quer ser superada, comece a estudar mais daqui pra frente. Assim, você ainda terá alguma esperança. NT, para vocês não se confundirem, tentem ler os parágrafos abaixo sabendo desses termos. Micróbio parental, são os micróbios criados por Lily. Micróbio almejado, são os micróbios que ela quer imitar. Pode ser qualquer um. Micróbio transparente, é um tipo específico de micróbio. Esse nome foi inventado por Lily. Sempre havia uma diferença quando se comparava as coisas. Nos últimos meses, Lily havia feito muitos desenhos dos micróbios almejados, criando micróbios parentais com base nesses desenhos e comparando os resultados. No entanto, independentemente do quanto tentava, ela ainda fracassava ao criar uma réplica do micróbio almejado. Provavelmente isso acontecia porque ela não conseguia capturar todos os detalhes do micróbio almejado com base apenas na observação. Dependendo do ajuste do microscópio ou do movimento do micróbio almejado, ela obteria imagens muito diferentes. Um micróbio parental criado com base nesse tipo de observação nunca seria o mesmo que o original. Se ela quisesse transformar um micróbio parental num micróbio específico, os dois primeiramente teriam que ser a mesma coisa. Lily logo percebeu o que teria que fazer. Ela faria um teste com os micróbios transparentes. Esses micróbios eram muito comuns na água, e Lily geralmente os escolhia como material de teste. Ela gentilmente tocou na lâmina de microscópio e invocou um micróbio parental mágico, que era invisível a olho nu. Primeiramente, ela suprimiu a vontade do micróbio parental de converter os outros micróbios em volta e, em seguida, moveu os tentáculos do micróbio em direção ao micróbio transparente. Quando os dois micróbios se tocaram, o micróbio parental começou a penetrar no micróbio almejado até que, por fim, seus corpos se tornaram um.
Ao se fundirem, a cor desse novo micróbio parental ficou levemente roxa. Agora o micróbio parental era o micróbio almejado e o micróbio almejado era o micróbio parental. Quando ela parou de suprimir o poder de assimilação do micróbio parental, ela viu que, pela primeira vez, o micróbio não havia retornado à sua forma original, como normalmente acontecia. Ao invés disso, ele continuou se movimentando na forma de um micróbio transparente. Com o tempo, os micróbios em volta foram todos transformados em micróbios transparentes, e rapidamente, a transformação se espalhou por toda a gota d'água. 7 ou 8 minutos depois, ela não encontrou nenhum outro micróbio senão os micróbios transparentes. Heliaswitch capítulo 755 Barov e Pergaminho entraram juntos no escritório de Roland. Vossa Majestade, aqui está a análise estatística do acidente. Oh! Então o que aconteceu exatamente? Roland perguntou, preocupado. Felizmente, ninguém morreu no acidente. 6 estudantes ficaram feridos. 3 sofreram fraturas enquanto fugiam da sala de aula. 2 perderam a audição, o que deve ter sido causado pela explosão ensurdecedora. E 1 teve queimaduras graves. Todos foram curados pela senhorita Nana. Roland se sentiu aliviado ao ouvir o relatório do diretor da prefeitura. Pergaminho completou. O acidente aconteceu durante o recreio. Ao ouvir a explosão, os professores na secretaria imediatamente organizaram a evacuação dos estudantes. Ferlinhotek contou a todos que era apenas uma operação militar do primeiro exército e que os soldados estavam simulando um contra-ataque aos inimigos, caso atacassem a escola. Ele ordenou que os estudantes se acalmassem e agissem coordenadamente. Ao fazer isso, ele conseguiu controlar os estudantes assustados, exceto os da sala 6. Essa sala presenciou o despertar da bruxa. Todos os estudantes feridos mencionados por Barov estavam nessa sala. Roland elogiou Ferlin. Ele realmente é a luz da manhã. Ao usar o prestígio do primeiro exército como uma forma de restaurar a ordem e acalmar os estudantes, ele reduziu significativamente o impacto do acidente. Se daqui para frente adotarmos algumas medidas corretivas, apagaremos da mente das pessoas que o despertar das bruxas é algo perigoso. A nova bruxa despertada havia feito o melhor que podia para controlar o próprio poder, e isso, até certo ponto, havia impedido que o acidente se transformasse num completo desastre. O grande barulho da explosão havia sido causado pela corrente elétrica passando pelo ar, o que formou um arco elétrico com as partes metálicas da janela. Similar a um trovão, a explosão havia sido muito barulhenta, mas não extremamente destrutiva. A gata rapidamente havia se dirigido à escola após o acidente. Inimiga natural do fogo, ela havia conseguido congelar o incêndio rapidamente e salvar a instituição de ensino. Apesar disso, Roland decidiu que iria reconstruir as escolas com material moderno de concreto, para que acidentes similares não acontecessem mais no futuro. Barrow perguntou, Vossa Majestade, quais medidas corretivas iremos adotar? Roland bateu com os dedos na mesa. Você tem alguma ideia? O diretor da prefeitura pensou por um instante e respondeu, temos que levar em conta 2 problemas nesse acidente. O primeiro é o motivo por trás da briga dos estudantes. De acordo com nossa investigação, esse conflito foi causado pela desavença que há entre as crianças do território sul e da região leste. O motivo da discussão era se a região leste ainda era a casa do rei rebelde, já que Valência fazia parte do território de Timothy. Essa área ainda não se rendeu ao senhor. Então, Barrow parou de falar de repente, provavelmente porque não queria se aprofundar nos conflitos da família real. Em seguida, ele continuou, aposto que as crianças só sabem disso porque os pais delas ficam conversando sobre isso em casa. Para evitar futuras desavenças, sugiro que punamos os pais dessas crianças e proibamos qualquer conversa sobre Timothy. Prossiga. O segundo problema é como impedir que o despertar das bruxas cause danos ao povo. Minha sugestão é que, independentemente do que o senhor decida fazer a respeito desse acidente, criemos uma lei que tenha por objetivo impedir qualquer tipo de contenda entre as pessoas. Sem falar nada, Roland olhou significativamente para Barrow, animado com a melhora dele. Esses 2 anos trabalhando como diretor da prefeitura realmente havia aberto os olhos de Barrow e o ajudado a enxergar as coisas de outro jeito. Agora, ele não era mais um mero assistente do tesouro, e sim alguém que conseguia identificar problemas e apontar soluções. No entanto, Roland também percebeu uma certa limitação nas ideias de Barrow. Os tempos eram diferentes agora, pois um poder central havia começado a substituir a ordem aristocrática feudal.
Por possuir tamanho poder, a prefeitura também teria que arcar com maiores responsabilidades. Incluir uma decisão do rei na lei não garantiria que todos iriam apoiá-la. Às vezes, quando a decisão ia de encontro à maioria das pessoas, fazer disso uma lei plantaria sementes de uma rebelião. Essa crise oculta estouraria uma hora ou outra e se tornaria um problema complicado. O que você acha? Roland olhou para Pergaminho. Vossa Majestade, eu tenho uma visão diferente. Já que, neste momento, a maioria dos súditos da cidade de Primavera Eterna são de diferentes regiões do reino de Castelo Cinza, é mais que lógico que eles possuam diferentes crenças, culturas e comportamentos. Se nós proibirmos qualquer contenda entre eles, a lei se tornará muito complexa, o que atolaria a administração da prefeitura. Eu sugiro que os guiemos em direção à paz, fazendo-os conhecer o certo e o errado. Na minha visão, essa abordagem pode funcionar melhor que uma lei. Pergaminho parou para pensar um pouco e, logo depois, continuou. Quanto ao segundo ponto mencionado por Barov, eu acho que deveríamos pedir o conselho da senhorita Agatha, já que Tequila deve ter uma rica experiência em lidar com esses tipos de acidentes causados pelo despertar das bruxas. Roland pegou a xícara de chá e deu um gole. Sobre guiar a opinião pública, ele concordava com Pergaminho. Comparado ao martelo da justiça, ou seja, a lei, oferecer um guia adequado às pessoas seria uma escolha melhor e ao mesmo tempo um plano acessível. Diferente dos países alimentados pelo nacionalismo no mundo moderno, as contendas que aconteciam entre regiões diferentes eram bem mais simples. Por nunca terem sido infectados pelo sentimento de nacionalismo, os seres humanos deste mundo aceitariam facilmente a propaganda de que todas as pessoas do reino de Castelo Cinza e de outros reinos eram iguais. Ao pensar nisso, ele decidiu lidar de forma leniente com os estudantes envolvidos nesse acidente. Ele também planejou escrever essa visão nos materiais de ensino para informar a todos os súditos que eles pertenciam ao mesmo grupo, o de pessoas honestas, claro, tirando os rebeldes que só queriam perturbar a ordem, mas as pessoas inocentes não deveriam ser culpadas pelos pecados dos rebeldes. Para ele, a parte mais difícil era como harmonizar a relação das bruxas com as pessoas comuns. Ele queria que as bruxas fossem bem aceitas e vistas como parte do povo, ao invés de um grupo isolado. No entanto, as bruxas eram muito diferentes das pessoas comuns, o que fazia desta uma tarefa difícil que poderia perdurar por toda a história deste mundo. Neste momento, ele não conseguia pensar numa solução perfeita para esse problema, então ele decidiu resolver isso com calma e seguir a sugestão de Pergaminho. Felizmente, esse acidente não havia se transformado num desastre, então ele ainda poderia promover facilmente sua política de integrar as bruxas à sociedade. Com esses pensamentos em mente, Roland disse, vamos encarar esse caso como uma briga normal entre estudantes. O garoto que feriu a bruxa com a cadeira deve receber uma advertência e pagar pelas despesas médicas. Quanto aos outros estudantes feridos na sala 6, a União das Bruxas cobrirá qualquer despesa gasta no tratamento deles. A prefeitura precisa reparar a escola o quanto antes e abri-la novamente. Sim, Vossa Majestade. Barov e Pergaminho responderam juntos. Quanto às medidas corretivas, vamos seguir a sugestão de Pergaminho. Guiar a opinião pública. Eu vou elaborar um plano para vocês depois. Ele deu um longo suspiro de alívio. A propósito, a bruxa, o nome dela é Sharon, Vossa Majestade. O senhor quer que eu a traga? Não, deixe ela descansar por alguns dias. Peça para o Indy tomar conta dela e falar um pouco sobre a União das Bruxas. Entendi. Depois que Barov e Pergaminho saíram do escritório, Roland mandou chamar a gata e Pilis. Antes mesmo de se sentar, a gata disse solenemente, Vossa Majestade, tem algo de errado com o despertar de bruxas da cidade de Primavera Eterna. Heliaswit capítulo 756 Roland ficou atônito, dizendo, o que aconteceu? Após uma breve hesitação, Pilis disse, o problema é. Nós ouvimos que no último ano, apenas uma bruxa despertou aqui. É verdade? Roland abriu a gaveta e pegou uma lista que havia sido feita por Wendy. Nessa lista, ele podia verificar facilmente o dia do despertar e o dia da idade adulta de cada bruxa. Essa lista havia sido feita para que ele não se esquecesse das datas importantes. Após checar a lista, ele assentiu com a cabeça e disse, sim, 2 bruxas se juntaram à União das Bruxas no último ano durante os meses dos demônios. Uma é Papel, que despertou 3 anos atrás, e a outra é Vera, que despertou ano passado no dia da idade adulta dela. Pilis franziu as sobrancelhas,
dizendo: Isso é estranho, Vossa Majestade. Quantas pessoas a cidade de Primavera Eterna tinha ano passado? 20.000 ou 30.000? Roland não conseguiu esconder seu orgulho ao falar do crescimento populacional. Provavelmente 50.000, e neste ano já tem mais de 100.000 pessoas na cidade. 100.000? Arrieta tinha aproximadamente essa quantidade de habitantes. Quando recuamos para as planícies férteis, Taquila tinha 250.000 pessoas. No entanto, o senhor sabe quantas bruxas despertavam todo ano nessas duas cidades? A voz de Pelis ficou profunda. Mesmo quando a maré de poder mágico atingia o menor nível, Arrieta tinha pelo menos 10 novas bruxas despertas a cada ano. Já o número de Taquila era o triplo disso. Maré de poder mágico? A gata explicou: sim. O poder mágico presente neste mundo tem seus altos e baixos, como as marés. 2 anos após a chegada da lua sangrenta é quando o poder mágico atinge o pico. Durante esse período, novas bruxas despertarão todos os dias. Após o pico, o poder mágico diminuirá em todo o mundo. Com o poder mágico na maré baixa, as bruxas só despertarão durante os meses dos demônios. A gata já havia contado a Roland que quanto mais forte fosse o poder mágico, mais bruxas despertariam. No entanto, a única coisa que ele sabia era que o poder mágico ficaria mais forte durante os meses dos demônios, e nunca lhe havia passado pela cabeça que o poder mágico também possuía variações cíclicas ao longo dos séculos. Ele ficou surpreso, dizendo: mas a terceira batalha da vontade divina está perto. Pilis pareceu preocupada, dizendo: isso é o que me preocupa. Temíveis bestas do inferno apareceram, o que significa que a lua sangrenta está prestes a chegar. Durante esse período, o poder mágico deveria ficar mais forte que o normal, e ficará, de acordo com os testes feitos por Celine. Por isso, muitas bruxas deveriam despertar por agora. Ou nesta cidade, ou nas vilas e aldeias mais próximas. Nera de Daquila, nossos territórios ao redor da cidade sagrada ofereciam mais bruxas do que a própria cidade. Com base na experiência da Aliança, uma cidade com população crescente deveria ter um aumento significativo de novas bruxas despertas. Mas por que não estamos vendo novas bruxas aparecerem na cidade de Primavera Eterna? A gata disse lentamente: primeiramente, pensei que isso estava acontecendo porque a cidade deliberadamente evitava recrutar garotas, ou porque as novas bruxas despertas tinham tanto medo da igreja que não queriam se expor e se juntar à cidade de Primavera Eterna. No entanto, agora parece que eu estava claramente errada. Nós discutimos isso com paz e chegamos a uma conclusão. Nós achamos que um fator desconhecido está afetando o despertar de novas bruxas. E que influência desse fator está se expandindo gradualmente. Após pensar bastante, Roland perguntou: vocês têm pelo menos alguma ideia do que seja esse fator? Agatha e Pelis se entreolharam e, em seguida, balançaram a cabeça. Roland deu de ombros, dizendo: já que vocês não sabem o que fazer por enquanto, vamos assumir que as divindades estão apenas tirando um cochilo. Independentemente de quantas bruxas despertem todo ano, nós ainda teremos que derrotar os demônios. Dito isso, ele tinha que admitir que se ele não tivesse estabelecido a base da industrialização, que desbancou os planos do exército da punição divina e da escolha divina, essa notícia teria sido terrível para ele. Surpresa com a reação de Roland, Pilis ficou sem palavras por um bom tempo antes de dizer: o senhor está certo. Nós temos que derrotar os demônios não importa o que aconteça. Isso aí. Ele sorriu. Ah! A propósito, eu chamei vocês duas aqui porque eu queria perguntar uma coisa sobre a aliança. O acidente causado pelo despertar dessa nova bruxa, Sharon, me preocupou bastante. Como vocês lidavam com esse tipo de coisa em Taquila? Vossa Majestade, isso é simples. Naquela época, todas as pessoas sabiam da regra dos 7 minutos. Pilis agora se dirigia a Roland com grande respeito. Regra dos 7 minutos. Ela explicou mais a fundo: sim, Vossa Majestade. Há um aviso antes de cada despertar. O poder mágico livre precisará de aproximadamente 7 minutos para se concentrar dentro do corpo da bruxa. Durante esse período, ela inicialmente sentirá uma leve pontada e uma sensação de queimação no estômago. Depois disso, a dor continuará a ficar mais forte até que ela sinta a primeira tortura de poder mágico. Normalmente, garotas mais fortes conseguem suportar dores mais intensas, mas todas sentem essa mesma pontada no início. Então esses sintomas iniciais meio que se tornaram uma espécie de aviso.
Ela parou por um momento e depois continuou, de acordo com a regra dos 7 minutos. Quando uma nova bruxa anunciava bem alto que estava prestes a despertar, todas as pessoas nas proximidades deveriam se afastar o mais rápido possível. Caso permanecessem no local e, por isso, acabassem se machucando ou morrendo, a aliança não lhes pagaria uma compensação. Nós apenas pagaríamos pelos danos causados no local. Ouvindo isso, Roland pensou, essa realmente é uma boa solução, mas só funciona se todos conhecerem bastante as bruxas, especialmente as garotas. As garotas devem saber quando anunciar o despertar delas ao invés de enxergar os sintomas como uma simples dor de barriga. Ele perguntou, e se por acaso a nova bruxa acabasse machucando outras bruxas? Coisas assim dificilmente aconteciam, já que o despertar de novas bruxas combatentes era algo raro, e quando ocorria, elas dificilmente representavam alguma ameaça. Mas se a nova bruxa não anunciasse o despertar, ela seria multada ou sofreria um castigo com base nos danos que ela causou. Se ela anunciasse, a aliança assumiria total responsabilidade por ela. Ou seja, na era de Taquila, se as pessoas comuns não conseguissem escapar a tempo do local onde as bruxas despertavam, a aliança culparia apenas a má sorte deles. Isso é compreensível, já que as bruxas eram superiores naquela época, mas não nesta era. Roland pensou e decidiu que não imitaria essa regra. Enquanto isso, ele também notou a parte boa dessa regra dos 7 minutos. Pelo menos, isso havia deixado a população ciente dos riscos causados pelo despertar das bruxas, ensinando-os que as bruxas também eram seres humanos e que cada garota tinha a chance de se tornar uma. Essa regra o lembrou dos sinais de trânsito do mundo moderno. Todos sabiam que a luz vermelha significava pare, a amarela, atenção, e a verde, siga em frente. Já que agora Taquila fazia parte do passado, ele decidiu que não poderia deixar as bruxas se livrarem completamente dos danos causados pelo despertar. Eu tenho que revisar essa regra, tratando as pessoas comuns e as bruxas como iguais. Caso a bruxa anuncie o despertar, a prefeitura se responsabilizará pelos danos causados. Se a bruxa não anunciar o despertar e causar danos graves, ela será julgada por negligenciar a segurança pública. Ou, eu posso formular uma lei especial que regulará o comportamento das bruxas, o que talvez diminua a tensão entre as bruxas e as pessoas comuns. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.